Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te ensinar como criar esse efeito de stories do Instagram dentro do Elementor para você colocar no seu site ou na sua landing page. Dá só uma olhada. Olha só que legal esse efeito aqui. A gente tem, assim como nos stories, a barra no topo com a quantidade de stories dentro aqui do nosso carrossel. A gente tem a barra de progresso também. A gente tem aqui possibilidade de interação manual, ou seja, ir para frente e para trás, clicando aqui nas setinhas, e também o loop infinito. Vocês viram que chegou no último aqui e ele foi automaticamente ali de volta para o primeiro. E o melhor é que você cria isso sem nenhum plugin adicional. As únicas coisas que você vai precisar são do Elementor, obviamente, do Elementor Pro, ou então da alternativa gratuita ao Elementor Pro, que eu ensino como instalar em um vídeo que está aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui para esse vídeo em algum desses cantos aqui. E só, você não precisa de mais nada. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula. Se você for assinante do Elementor Rocket, que é a nossa plataforma com centenas de conteúdos prontos para Elementor, entre páginas, blocos, sessões e tudo mais, você já tem acesso a esse bloco pronto. Tá? Basta você acessar aqui o Elementor Rocket e buscar aqui pelo conteúdo de Stories. A gente tem tanto a versão de fundo claro, quanto a versão de fundo escuro também. Então basta você clicar aqui, ele vai copiar, e você cola aqui dentro da sua página que ele já vai vir pronto para você com tudo funcionando. Mas se você não for assinante, eu vou te ensinar agora como criar isso aqui manualmente. Então vamos lá. Bom pessoal, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a estrutura aqui dentro da nossa página do Elementor. Então para isso eu vou adicionar aqui um novo container. Se você não estiver vendo a opção de container aqui dentro do seu Elementor, você precisa ativar essa opção indo lá no menu do WordPress na coluna da esquerda, Elementor, configurações e recursos, e lá você consegue ativar o recurso de container. Feito isso, vamos colocar aqui uma cor de fundo nele, colocar uma cor escura. Vamos colocar também aqui um pad, um preenchimento, né, superior, ali vamos colocar 120 pixels aqui em cima e 120 embaixo. E como o foco desse vídeo é ensinar a criar o efeito dos stories aqui dentro, a gente não vai se preocupar em colocar em duas colunas, com título, texto, nem nada do tipo. Vamos focar no objetivo que é o efeito de Stories. Então beleza, agora eu vou adicionar aqui um carrossel, que é esse widget aqui. É importante que seja esse, porque você vê que tem vários tipos diferentes. A gente quer o carrossel com esse ícone aqui. Vou arrastá-lo aqui para dentro. E agora a gente vai começar a fazer algumas configurações. Aqui dentro da parte do carrossel, vamos vir aqui nas settings e nas configurações. Vamos deixar o autoplay ligado. O scroll speed é a duração que você quer que cada story tenha. Então, aqui por padrão, no Instagram, por exemplo, seria 15 segundos. E como aqui está em milissegundos, aqui seriam 15.000 milissegundos. Mas eu quero um story um pouco mais rapidinho para a nossa página. Então, eu vou deixar aqui 5.000, que dá 5 segundos. Em seguida, eu preciso desativar essa opção aqui, o Pause on Hover. Desativar também o Pause on Interaction. Manter o Infinite Scroll ligado, porque dessa forma, quando ele chegar no último Stories, ele volta para o primeiro, né? E aqui na duração da transição, eu vou colocar 1000, que dá 1 segundo aqui para uma transição um pouco mais suave. A paginação a gente pode desativar, então vou selecionar aqui None. E aqui na navegação a gente pode customizar o ícone dela, a posição dela, né, de cada uma delas, as cores e tudo mais. E aí aqui você pode brincar. Eu vou deixar a setinha padrão porque, como eu já disse aqui, o objetivo é ensinar o efeito Stories para vocês. Uma configuração muito importante que a gente precisa fazer também aqui na parte de slides é a quantidade de slides para mostrar. Aqui está por padrão default, né? Então a gente precisa colocar 1, porque nos stories a gente vê um story por vez. E aqui slides on scroll é a quantidade de slides que vai passar de uma página para outra. Então como a gente quer que vá de um story para o outro, a gente vai selecionar aqui 1. Por fim, eu vou vir aqui na aba avançado, na largura, eu vou deixar personalizado. E eu quero colocar uma largura em pixel aqui, só para não ficar tão grande aqui no nosso tutorial. Tá? E o ideal é que isso aqui seja responsivo, né? Que você adeque isso aqui depois para tablet e para mobile. Vamos centralizar esse carrossel aqui dentro do container também, vindo aqui no container, na parte de layout, e clicando aqui para alinhar ao centro. Beleza, então vamos agora colocar o conteúdo do nosso primeiro story. No painel de estrutura, dá para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui dentro do nosso carrossel. Então atualmente a gente tem aqui 3 slides. Por que aparece esse cursor, né, com o símbolo de proibido quando eu passo o mouse aqui por cima? Porque não é aqui que eu devo excluir ou adicionar novos slides, tá? Eu faço isso clicando aqui no carrossel, vindo aqui em conteúdo, e aqui na parte de slides, ó, eu consigo mudar a ordem, duplicar ou apagar cada um dos slides. Então eu vou apagar todos, agora a gente tem um slide só. E aí aqui dentro desse slide, eu vou colocar o nosso primeiro conteúdo, que vai ser uma imagem. Então peguei aqui uma imagem, joguei aqui dentro, dá para ver que ela está dentro já do primeiro slide. E aí eu vou subir aqui
uma imagem que a gente criou para esse tutorial. E para dar uma refinada um pouco maior aqui na nossa imagem, eu vou colocar um raio de borda aqui de 6 pixels. Então agora a gente tem aqui um carrossel com um slide. Vamos criar agora o nosso segundo slide, que vai ser o nosso segundo story. Para isso eu vou selecionar aqui o carrossel. Aqui em conteúdo eu vou duplicar o slide que a gente já tem. E aí eu vou vir aqui no segundo slide que a gente criou, selecionar a imagem e vou trocar essa imagem aqui pela segunda imagem que a gente criou para esse tutorial. O carrossel dentro do editor do Elementor muitas vezes não atualiza aqui o preview para você ver o slide que você está editando, tá? Então é importante você navegar aqui pela parte de estrutura, porque se eu depender de ficar vendo aqui no editor, ele trava, ele não atualiza. Aqui no editor ele é um pouco problemático, mas no site ao vivo, né, no site, na parte da frente do site que os usuários veem, vai funcionar direitinho. Então, se aqui travar, é só você navegar por aqui. Legal. Então agora a gente teria 2 stories, né? Vamos colocar aqui, vamos duplicar para a gente ter pelo menos 4. Então eu vou duplicar aqui o primeiro, vou duplicar o segundo e vou arrastar aqui para o final. Então agora a gente tem 4 stories sendo intercalados, né? Eu vou publicar aqui a página e vamos ver como está ficando, né? Então a gente tem aqui o primeiro slide, depois o segundo slide, terceiro slide, quarto slide e aí volta para o começo. Então agora a gente tem 4 stories aí se intercalando. E agora é que a mágica começa a acontecer, porque agora a gente vai começar a colocar os elementos que vão transformar isso aqui em um stories. E para isso a gente vai precisar sim de código. Afinal, o Elementor não tem um widget, não tem um bloco aqui de efeito stories, um bloco de stories. Então, logicamente, a gente vai precisar utilizar o código para criar esses efeitos manualmente. Esses códigos vão estar disponíveis na descrição do vídeo, tá? Para você poder copiar e colar no seu projeto. Depois que a gente colar, eu vou dar um overview geral, bem rápido, do que cada parte do código faz, para que você possa entender mais ou menos o que você está fazendo, caso você não entenda muito de programação, tá? Mas é mais a título de curiosidade mesmo. Então vamos lá. Para isso a gente vai precisar colocar aqui um novo bloco. Vai ser um bloco de HTML. Eu posso colocar isso aqui em qualquer lugar da minha página, tá? Então no caso foi colocado aqui embaixo. E aí a gente vai precisar primeiro de um código CSS que vai dar o estilo ali das barrinhas que ficam em cima aqui de cada um dos stories, né? Então a gente quer que seja uma barrinha fininha ali, que tenha uma cor mais clara e que a gente tenha uma barra de progresso branca que vá crescendo ali, né, conforme o tempo vai progredindo dentro dos stories. Então para isso a gente vai colar aqui esse código CSS que vai fazer justamente isso. Então aqui a gente tem as definições, né, de estilo. A gente tem aqui o estilo da barra clara que marca o total de progresso dos stories e aqui a barra em si branca, né, que vai progredindo conforme o tempo vai passando. Beleza, colocamos o nosso código CSS. Muito importante agora é o seguinte, ó. Esse CSS está sendo aplicado em um componente que tenha o ID efeito story. Então é fundamental que a gente coloque esse ID aqui no nosso carrossel, tá? Então eu vou copiar aqui efeito -story, vou vir aqui no nosso carrossel, na aba avançado, ID CSS e vou colar aqui. Então agora o nosso carrossel tem esse ID efeito -stories. Show de bola. Vou voltar aqui para o nosso HTML. Então aqui a gente tem o estilo já. E aí logo abaixo aqui desse CSS eu vou colar esse código JavaScript, que é um código que utiliza a biblioteca do jQuery, né? E ele faz o seguinte, primeiro ele importa aqui o jQuery para dentro do nosso site e aqui a gente usa o jQuery para fazer as seguintes modificações no carrossel. Primeiro, a gente indica que em qual slider a gente quer aplicar. Então tá vendo que o jQuery está selecionando aqui também pelo ID. Depois ele faz algumas configurações importantes sobre a questão do loop, dele chegar até o final e voltar, né? Ele reafirma algumas das configurações que a gente fez dentro do próprio Elementor. Aqui ele cria em cada um dos slides, né, de cada um dos stories, a barra de progresso. Essa função aqui ela vai animar as barras de progresso dentro de cada story. E aí aqui a gente vai sincronizar as barras de progresso a cada um dos stories que estão configurados dentro da nossa página. Então agora se eu publicar aqui e der uma pré-visualização, já dá para ver que a gente tem aqui o efeito acontecendo. O Stories está levando o tempo que a gente determinou dentro do Elementor para passar de um para o outro. Tanto que se a gente voltar aqui agora, por exemplo, no carrossel, e a gente mudar aqui na parte de conteúdo, nas configurações, a scroll speed, que seria a duração, para 2 segundos, vamos ver o que acontece. Ó, vou publicar. E agora está levando apenas 2 segundos para passar de um story para o outro, tá? Então é aqui que a gente controla aí a duração. Vou voltar aqui para 5 segundos. E aqui na nossa página dá para ver também que a gente pode passar de um para o outro manualmente, aí,
como a gente pode fazer dentro dos stories também. E se eu quiser colocar um vídeo aqui dentro, eu consigo colocar um vídeo aqui dentro do story também? Consegue. Consegue sim, com um grande porém, que eu vou mostrar para vocês qual é. Então, beleza, a gente tem aqui o nosso carrossel, a gente tem 4 slides aqui dentro, a gente tem o nosso HTML. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar alguns dos slides, eu vou deixar apenas 2 slides aqui. E aí, aqui no primeiro slide, eu vou apagar a imagem que a gente colocou e eu vou colocar um vídeo. Ele colocou o vídeo aqui em cima, vou arrastar ele para dentro aqui do primeiro slide. E agora a gente tem um elemento de vídeo aqui. O ideal é você auto-hospedar o seu vídeo, tá? Para você ter um controle um pouco maior sobre ele, principalmente se você quiser que ele comece a passar sozinho dentro do seu site. Então vou selecionar auto-hospedado, eu tenho um vídeo aqui salvo já. Esse vídeo, muito importante, ele está na proporção 9:16, que é a proporção dos stories, tá? Então ele já está nesse formato. Vou selecionar esse vídeo aqui. E aí a gente precisa fazer algumas configurações importantes, e é aqui que entra o porém. Esse vídeo aqui, para que ele comece a passar assim que o Stories carregar, a gente precisa colocar reprodução automática ativada, reproduzir em dispositivos móveis, e agora a gente precisa colocar sem som. Os navegadores eles bloqueiam o autoplay, ou seja, a reprodução automática de vídeos com som, para proteger o usuário aí de repente, acessar um site, começar a tocar um vídeo com som, ele não sabe cadê o som, então para melhorar a experiência dos usuários, os navegadores não permitem a reprodução automática de vídeos com som, então a gente precisa colocar um vídeo sem som, tá? Esse é o grande porém. Então agora eu vou publicar aqui, e aí aqui na nossa página, a gente vai ver que o vídeo está passando, ele está contando os stories, mas o vídeo está cortado aqui na horizontal, né? E como que a gente faz para corrigir isso? A gente vem aqui de volta na página de edição. Aqui em estilo, a gente pode mudar a proporção de tela de 16:9 para 9:16. Além disso, outra coisa que você pode fazer é o seguinte, ó, vou publicar aqui a alteração que a gente fez, só para vocês verem. Agora aqui o vídeo está passando, o Stories está progredindo, chegando ao final ele passa para o próximo, perfeito. Mas algo que a gente pode fazer para melhorar isso aqui é remover, ó, essa parte aqui do controle. Se você quiser que o usuário possa ouvir o vídeo com som, você precisa deixar isso aqui, porque daí o vídeo vai estar passando, o usuário pode clicar aqui no botão com som e ativar. Mas se não, você pode vir aqui, selecionar o seu vídeo. Aqui na parte de conteúdo, você pode desativar o controle do reprodutor. E aí você vai ver, publicando aqui, que o controle sumiu. Outra coisa muito importante que você precisa ter em mente se você estiver utilizando um vídeo é o seguinte, ó, esse vídeo aqui, ele tem 8 segundos de duração. Mas, aqui dentro da configuração do nosso carrossel, a gente configurou uma duração total de 5 segundos. Isso significa que 3 segundos do vídeo estão sendo cortados. Então, é muito importante que, se você estiver utilizando o vídeo dentro do seu carrossel, você coloque aqui a duração do vídeo que você colocou. E aí, é claro que se você estiver usando múltiplos vídeos, o ideal também é que todos os vídeos tenham a mesma duração, porque a gente só consegue controlar um valor aqui dentro do carrossel do Elementor, né, para ser a duração dos stories. Então, agora, se eu publicar aqui com 8 segundos, o vídeo ele vai passar por completo os seus 8 segundos antes de passar para o próximo story. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham gostado da dica. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho e vou te fazer um convite especial. Se você ainda não é assinante do Elementor Rocket e quer conhecer por curiosidade, o link está na descrição também. Então um abraço para você e até o próximo vídeo.